Eu tô rouca. Então, eu tinha que tomar uma decisão. O nome da minha palestra, quem vai passar para mim? O nome da minha palestra é O Poder da Decisão. Nós tivemos um evento lá antes de ontem, o Joval e a Irani foram prestigiar. E eu pensei assim, será que eu vou até Salvador, mesmo com essa voz? Aí eu falei, não, eu vou conhecer um monte de gente linda que vai tentar me ouvir. E eu tomei a decisão de estar aqui. Quero agradecer vocês já de antemão, para vocês me ouvirem dessa forma, né? Que eu sei que não é confortável para vocês, também não é para mim. Mas bora lá, o poder da decisão. Gente, eu vou começar dizendo que eu era uma menina pobre, que tinha plena certeza que era rica. Filha de uma mãe costureira, de um pai alfaiate. A gente morava na periferia da cidade de São Paulo, na Zona Norte. Tem paulista aqui? Ah! E aí, gente, a minha mãe, capitalista, ela queria de todas as formas que eu saísse daquele mundo onde eu vivia. Minha mãe tinha 5 maquininhas de costura e ela empregava mulheres. E depois de alguns meses, ela mandava essa mulher embora, depois que ela tinha ensinado tudo. E falava, agora, compra com esse dinheiro a sua máquina de costura e vai ser dona do seu próprio nariz. Costura para quem você quiser, inclusive para mim. A minha mãe costurou os uniformes do colégio de gente rica que eu estudava. Ela costurou os uniformes do clube de gente milionária que eu frequentava. Então, quando eu chegava na minha casa, eu achava que eu era rica. O meu pai assistencialista. Meu pai também tinha um patrimônio, um Fusquinha branco, que ele lotava de doação. E, ao contrário da minha mãe, queria me ver livre de lá, meu pai queria que eu entendesse onde eu tinha nascido, da onde eu tinha vindo. E, quando ele lotava aquele carro, ele falava o seguinte, Kátia, o segredo não está na roupa, no remédio ou no mantimento que nós vamos doar. O segredo está em essa pessoa que receber algo hoje. Entenda que amanhã o mundo vai girar e ela vai poder estar ajudando e não só ser ajudada. Foi assim que eu cresci. Eu fui uma criança muito feliz. Eu só ficava triste quando meus pais brigavam. E eles brigavam porque minha mãe queria assistir Jornal Nacional e o meu pai, Chapolin Colorado. Então, era isso. A vida era assim. Só que nem tudo na nossa vida a gente consegue controlar. Quando eu fiz 17 anos, o cara zen, que um banquinho, um violão, umas cervejinhas, fez tudo bem. Um banquinho, violão, umas 10 cervejinhas, se a coisa não estivesse boa, teve um infarto e morreu. É história triste? É porque é minha. Com certeza, a sua história também deve ter passagens tristes. O que eu quero, e quando eu falo do poder da decisão, é o que a gente faz com a história triste que a gente passa. Naquele momento, a minha mãe guerreira, ela falou o seguinte para mim, Kátia, nada vai mudar na nossa vida, a não ser a saudade do seu pai. Mas eu vou manter e vou honrar tudo que você teve até hoje. E a minha mãe guerreira manteve a promessa. Só que ela não sabia que o seu Juscelino, motorista de um ônibus, ele decidiu que ele não iria bater em 5 carros que estavam parados num farol quando ele perdeu o freio. Que ele ia atropelar uma única pessoa em cima da calçada. Da Manager. E era minha mãe. Que fez aí o painel quando ela de chegou no vendas hospital, do Summit. a enfermeira Regina Maria decidiu que ia fazer o exame que ela precisava fazer, sem fazer o teste para saber se ela estava alérgica, porque era muito perigoso o momento que ela estava vivendo, e a minha mãe estava alérgica. E naquele momento ela perdeu toda a pele do corpo, todo o cabelo, as unhas, e ela teve uma síndrome que somente 7 pessoas tiveram no mundo, e só 6 sobreviveram. Só 2 sobreviveram. A minha mãe ficou num quarto de UTI, mais de 9 meses viradas de bruço. O médico me disse, Kátia, foi como se ela tivesse tido queimaduras de 3º grau. E a menina pobre, que tinha plena certeza que era rica, entendeu que não era.
Filha única, mimada do signo de Escorpião, com ascendente Escorpião, pareço aquela menina lá que o Rafael falou no Instagram. Teve que tomar algumas decisões. Eu não sei como é na família de vocês. Quando as coisas não dão bom, o pessoal da família adora dar um pitaco, né? Meter o dedo. Não é assim? Na minha também é assim. Meu padrinho foi até minha casa, meu casebre, e falou o seguinte: você vai vender essas 5 maquininhas de costura, porque esse é o único dinheiro que você tem. Você vai vender, e é com esse dinheiro que você vai ter sua vida. Porque, Kátia, acabou a mamata. E eu não entendi o que ele quis dizer. Mas eu lembro dos meus pais dizendo. Minha mãe dizia que o dia mais feliz da vida dela era quando ela conseguia ensinar mulheres, e essas mulheres conseguiam prosperar. Minha mãe estudou só até a 4ª série, ela fazia uma pergunta para essas mulheres: você tem um sonho? Quando elas respondiam sim, a minha mãe falava: você gosta de aprender? Se elas dessem 2 sim, a minha mãe ensinava-as. E o meu pai dizia que o dia mais feliz da vida dele era quando ele conseguia ajudar outras pessoas. Naquele momento, muito ingenuamente, porque eu era exatamente uma tapada, eu perguntei para o meu padrinho assim: mas e as pessoas que trabalhavam para minha mãe? Elas não têm nada a receber? E o meu padrinho respondeu, não com essas palavras, mas dizendo isso: cada um com seus problemas. Eu tinha 17 anos e meio, e eu resolvi vender as máquinas, e eu peguei esse dinheiro. E eu resolvi pagar as pessoas que a minha mãe devia. E o meu padrinho tem razão. Fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Mas sabe o que é legal para quem tem razão, gente? Ter razão. Agora, para quem não tem razão, o que é bacana quando a gente não tem razão? É que a gente tem uma série de oportunidades novas, de aprender outras coisas. E foi isso que aconteceu. Meu pai tinha uma frase, toda vez que minha mãe brigava com ele, falava: meu bem, para de ficar ajudando as pessoas, a gente tem que se ajudar aqui dentro de casa. E ele dizia, ela falava: isso não é obrigação nossa, é do governo. E meu pai dizia: calma, meu bem, quando a gente precisar, o governo vai nos ajudar. Eu ouvi isso várias vezes, e quando eu me vi sozinha, sem era nem beira, sem pai nem mãe, aos 17 anos e meio, eu perguntei: quem poderá me ajudar? Não era o Chapolin Colorado, claro, mas era uma coisa muito mais legal. Páginas amarelas. Quem aqui é do tempo das páginas amarelas? Ah, gente, que mané Google, né? Páginas amarelas, sensacional. Tinha ali todas as empresas. E eu fui lá pesquisar o escritório do governo. E eu achei a Câmara Municipal de São Paulo. Ah, pode passar os slides, não estou nem vendo, né, os slides aí. Só põe lá, só para mostrar a Câmara Municipal. Boa. Esse prédio aí, bonitão. Gente do céu. Eu não estou só rouca, estou lesada. E aí eu encontrei a Câmara Municipal de São Paulo. Fui na casa da Nalva, uma ex-costureira da minha mãe, e falei: Nalva, você me presta uma grana, que amanhã eu vou arrumar emprego. Ela falou: mas trabalhar do quê, menina? Você só sabe dançar? Eu sou bailarina clássica, e todas as vezes que eu venho palestrar de cabelo solto, quando eu falo isso, vocês fazem uma cara, eu não entendo por quê. Então, eu trago a foto ali, que eu sou bailarina clássica. E aí, o que acontece? Eu falei: não, eu vou trabalhar no governo. A Nalva sorriu para mim, emprestou o dinheiro e falou: olha, daqui 2 dias eu preciso desse dinheiro de volta. E vai dar para você ir e voltar. Então, ou você arruma esse emprego amanhã, eu não consigo te ajudar mais. Lá fui eu, para a Câmara Municipal de São Paulo. A menina pobre nunca tinha pego um ônibus. Naquele dia eu tive que pegar um ônibus. Quando eu cheguei na Câmara Municipal de São Paulo, eu achei que era um escritório, né? Toque, 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 governo. E era esse prédio, maravilhoso. E aí eu pensei de novo os ensinamentos dos meus pais. Né? Meu pai adorava jogar no bicho, a minha mãe ficava muito brava com ele. Ele falava: joga no 13. A minha mãe falava: não, joga no 7, já que é para perder o dinheiro. E aí eu pensei: eu vou primeiro no 7º andar e depois eu vou para o 13º. Eu nem sabia quantos andares tinha a Câmara Municipal. Quando eu cheguei no 7º andar, que eu saí do elevador, a Câmara Municipal tem uma Renê, estamos aqui peculiaridade. com a tua equipe, Aqui você vê toda a tá? rua, do lado de E cá aí eu todos peguei o os teu gabinetes. contato para Quando eu salvar saí do aqui. elevador, É o eu Leandro olhei, e quando eu olhei para da esse lado, tinha Manager, uma tá bom? plaquinha Que fez aí o escrito: painel de Doutor vendas do Jamil Summit. Achoa. Um abraço. 7 na cabeça, né, gente? Achou quem? Achou a mim. Eu era a única que estava naquele corredor.
E eu falei, é com ele que eu vou falar. E lá fui eu falar com o doutor Jamil. Bati na porta, a Deise me atendeu, secretária dele, minha amiga até hoje. Ela falou, pois não. Eu falei, meu pai morreu, minha mãe foi atropelada. Meu pai sempre disse, quando a gente precisasse, que o governo ia ajudar. E ela pegou, ficou me olhando, me deu uma ficha, eu preenchi e eu sentei. Naquele momento que eu sentei, eu fiquei ali durante algumas horas, aproximadamente umas 7 horas. Eu não fui atendida. Eu vi a Deise indo embora e falei, mas e agora? Falei, eu vou tomar a decisão de esperar o doutor Jamil. Eu esperei até agora. Eu tinha tomado muito café, gente. Na minha casa, criança não tomava café, não sei porquê. Naquele dia só tinha café. Eu descobri, no primeiro momento, que mais que vereador tinha garçom na Câmara Municipal. Eles passavam café. Minha mãe falava, você tem que ser educadinha. Quando te oferecerem, você aceita. Aceitei todos os cafés que me ofereceram. E eu fiquei ali, cafeinada. Quando o doutor Jamil saiu, eu olhei para ele e falei, doutor Jamil, o senhor não vai me atender? Ele falou, mas quem é você? Meu pai morreu, minha mãe foi atropelada. Meu pai sempre disse, quando a gente precisasse, que o governo ia ajudar, mas tem uma coisa. Meu pai nunca esteve aqui. Porque é um tal de reclamarem que vocês são mentirosos, que vocês não cumprem o que vocês prometem, que coisa feia. Eu só ouvi isso o tempo todo que eu fiquei sentada aqui, eu fiquei um tempão. E ele me olhou com uma cara estranha e falou, menina, agora eu não consigo fazer nada por você, mas amanhã esteja aqui às 10 horas da manhã. Bingo, né? Bingo. Falei, é isso. Gente, fui para casa toda feliz. Quando alguma coisa muito boa acontece na nossa vida, a gente começa a buscar, e o santo é demais, a esmola desconfia. E eu, então, fiquei ali 7 horas, eu vi que as meninas na Câmara Municipal se vestiam diferente de mim. Eu me vestia assim. Quem está passando aí? Pode passar. Eu me vestia assim. E, sim, gente, anos 80, Cyndi Lauper. E o pessoal da Câmara Municipal se vestia assim. Pode passar. Eu não tinha roupa para ir no outro dia. Eu comecei a revirar as costuras da minha mãe. E aí, eu encontrei um conjunto branco e bege, listradinho, calça com terninho. Estou pronta para ir. Tudo certo? No outro dia, virei para uma amiga e falei, cara, você não sabe o que aconteceu comigo, indo trabalhar, não queria perder hora. Eu fui pegar ônibus, você acredita? Não tinha cadeira para sentar, eles deixam entrar todo mundo. Tem essa de só ocupar as cadeiras, acho isso um absurdo. Deixar o povo entrar, ocupou as cadeiras, acabou, manda outro ônibus. Então, eu quero saber onde eu posso pegar um ônibus que eu vá sentada. Ela falou, só se for no ponto final. Lá fui eu, ponto final do ônibus, que era perto de um posto de gasolina. E eu vi o ônibus vindo, eu vi o relógio contando, eu ia chegar atrasada. Eu corri. Quando eu corri, eu caí no posto de gasolina. E aí eu fiquei na moda da Câmara Municipal, branco, bege e preto. E ali eu tomei uma outra decisão. Ou eu vou assim, ou eu vou explicar para o vereador que eu cheguei atrasada porque eu caí no posto de gasolina. E eu acho que ele não vai acreditar. Eu fui daquele jeito. Muita gente no ônibus sorriu para mim e eu dizia, meu primeiro dia de emprego. Quando eu cheguei na Câmara Municipal toda suja, o segurança falou, o que é isso? Eu falei, moço, meu pai morreu, minha mãe foi atropelada, o doutor Jamil me atendeu e falou que era para eu subir. Só que vai dar um relógio na Câmara Municipal. Ele ligou lá, o doutor Jamil deixou eu subir. Porém, quando eu cheguei no gabinete, ele já estava em pé ali na porta. E ele falou para mim assim, o que aconteceu? Eu falei, eu caí? Mas você caiu aonde? No posto de gasolina, lá perto de casa. Mas por que você não voltou para casa para se trocar? Porque eu não ia chegar atrasado no primeiro dia de emprego. Kátia, que emprego? Esse que o senhor prometeu ontem e hoje o senhor vai me entregar. Foram 12 anos ao lado do Dr. Jamil Ochoa. Eu comecei como garota colorida do Xerox, porque eu só conseguia me vestir daquele jeito, e terminei como assessora direta dele. Nesse meio tempo, pode passar, nesse meio tempo a gente resolveu, né, que íamos empreender. Eu conheci meu marido, a gente começou a namorar, e a gente começou, pode passar, e a gente começou a entender que empreendedorismo era legal. Quem empreende aqui, levanta a mão. Bacanérrimo. Quem não empreende, levanta a mão. Quem não vai levantar a mão de jeito nenhum, por favor, levanta a mão. O que acontece é, quando você opta por empreender, sem arma na cabeça, sem bola de ferro no pé, sem faca no pescoço, você opta por acordar desempregado todo dia. É isso. Mas o legal disso é que você pode criar
o tamanho de riqueza que você quiser. Empreendedor não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo, que te pede e você dá, e está tudo bem, tá? Não tem problema. Você cria riqueza, você gera o PIB desse país. Então, você não ganha dinheiro, você cria riqueza. Isso é muito importante, faz a gente mudar o nosso mindset. E ali, a gente resolveu montar as nossas empresas, eu e o meu marido, que esteve aqui no painel. E ali nós começamos a nossa jornada empresarial. Foram algumas decisões que eu tomei. Claro que nem sempre a gente toma decisões boas, né? Acabei me casando, como vocês viram aí. Não, mas tudo bem. Foi legal, foi legal. E resolvemos ser pais do preferido e do predileto, são 2 meninos. E ali foi nossa carreira empreendedora. São mais de 15 empresas e 3 deram muito certo, mas eu não vou ficar falando do meu sucesso. Eu gosto mais de contar sobre meus fracassos. Pode passar. Segunda-feira. Eu não sei como é, se alguém já passou por isso. Segunda-feira era o terror. Porque naquela época, gente, não tinha influencer. Mas eu já era. Eu era uma influencer processual. Todos os oficiais de justiça me seguiam loucamente na minha cidade. Sócia majoritária do Serasa. E o meu nome estava mais sujo do que pau de galinheiro, então a gente tinha que preservar o nome do Aníbal. Naquela segunda-feira eu tinha 3 missões. Eu tinha que levar meus filhos para a escola, eu tinha que vender para os 3 clientes que eu ia visitar, e eu tinha que mandar cobrir um cheque no banco. Comecei pelo cheque, porque 10 horas da manhã era a hora de cobrir o cheque. Pus a gasolina, corri para o banco, cheguei lá no banco, banco econômico, pequenininho, metade desse salão. Fui para a mesa do gerente, falei, Henrique, está caindo 3 cheques na conta hoje, mas tem um que está caindo 2 vezes, isso vai sujar o nome do Aníbal. Você paga esse cheque para mim? Ele falou, hoje eu não posso te ajudar, Kátia. Falei, não, Henrique, não, você não está entendendo, cara. Se você sujar o nome do Aníbal, você vai tirar a comida da boca dos meus filhos. Você vai ter coragem de fazer isso comigo. Ele, hoje eu não consigo, não. Aí eu me ajoelhei. Agarrei a perna do Henrique e falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Banco econômico, pequenininho. Esse silêncio. A fila toda me olhando, um monte de gente querendo ajoelhar. Mas todo mundo tinha vergonha na cara, menos eu. Naquele momento, o Henrique me levantou e pela segunda vez na vida eu ouvi alguém falar algo parecido com o meu padrinho tinha me dito. Ele falou, Kátia, game over, acabou aqui. Eu vou cobrir esse cheque hoje, mas eu não vou cobrir mais nada. Eu estou tirando o cartão de crédito de vocês, eu estou tirando o leasing que vocês têm o crédito lá, porque você, Kátia, quebrou. Eu estou faz tempo para ter essa conversa com você, você quebrou. Teve um misto de alegria e de tristeza, porque alegria porque ele cobriu o cheque, no outro dia era outro dia, porque na nossa vida nessa época era o cheque do banco A, cobria o cheque do banco B, cobria qual cheque, gente? Do banco C, claro, cobria o cheque do banco A. Era assim. E quando ele disse que ia cobrir, eu falei, tem uma luz no fim do túnel. Peguei meus filhos, fui levá-los para a escola. Quando eu cheguei na escola, adivinha? Tinha um seguidor meu lá. Vim buscar e apreender seu carro. Falei, moço, mas aqui. Ele falou, aqui e agora. Tinha um programa bem famoso na época que chamava Aqui e Agora. Ele falou, aqui e agora. Pegou meu carro, tirei todo o lixo, pedi para o porteiro, falei, você tem um saco de lixo para me emprestar? Comecei a carregar o saco com tudo que tinha jogado no carro. E pensando, o que será que eu estou fazendo de errado? Fui a pé, meu filho mais velho falou, mamãe, eu vou ficar na escola? Ele falou, eu falei, vai. Ele falou, então pode deixar que hoje eu levo o Nicolas para a sala dele. E eu comecei a perceber que nem meus pais, que eram pobres de Maedesi, tinham jogado obrigações para mim, que não eram minhas. Eu falei, estou fazendo algo errado. Fui a pé para a minha empresa, quando eu cheguei lá, o Aníbal estava debruçado na mesa, dizendo para mim, cá, acho que não tem mais jeito. E naquele dia, a gente entendeu que a gente tinha que mudar o jogo. E a gente entendeu, o que será que a gente está fazendo de errado? Pode passar. Nesse dia, a gente entendeu que algumas coisas a gente não estava controlando. Gente, tem coisas que a gente não controla, é fato. Você não controla o tempo. Se acabar a luz agora, se não tiver gerador no hotel, por mais que nós queiramos continuar fazendo o evento aqui, eu, sem voz, não vou conseguir. O Joval consegue. Enfim, vai acabar. Outra coisa, né? Então, intempéries do tempo a gente não controla. A gente não controla se outra pessoa vai nos amar. Tem gente se matando aí pelo amor do outro.
matando em nome do amor. A gente não controla isso. Mas o mais legal que a gente não controla é o que as outras pessoas dizem, fazem ou pensam a nosso respeito. E isso é libertador. Isso é muito bom. Agora, todo o resto a gente controla. Se a tua vida financeira não está do jeito que você quer, a culpa é sua. Me perdoa as psicólogas. Kátia, é autorresponsabilidade, não é culpa. Não, é culpa. Quando falam para mim assim, Kátia, você dá uma palestra de superação? Não. Como eu posso ser superado? Quando eu quebrei, um monte de pequenos quebraram comigo, quando meu cheque foi devolvido, como meus boletos não foram pagos. Superar o quê? Eu teria que me reparar com essas pessoas. Quebrar não é bacana. Eu vejo um monte de empresário falando, eu quebrei 1, 2, 3, 20 vezes. Não é legal, gente. Não quebrem, porque a situação não fica boa. Você sente cocô do cavalo do bandido. Então, se a sua situação financeira não está legal, onde é que qual é a tua parcela de culpa nisso? Se você está sem agenda, tem gente que adora dizer, não tenho tempo. Tem algo errado. Às vezes as meninas me procuram, eu falo para mulheres, elas falam, eu sei que você é ocupada. Eu fico pensando, onde essas pessoas tiram isso? Eu hoje, gente, eu só faço o que eu gosto. E aí nessa hora alguns ouvem assim, ela só faz o que quer. Para a gente fazer o que a gente gosta, a gente precisa muitas vezes fazer o que a gente não quer fazer para poder chegar lá. Então, a sua agenda é sua. E se você não está determinando o tempo certo e a coisa certa para fazer o que for preciso para fazer a sua empresa crescer, culpa sua. Quem quer aqui que a empresa funcione? Levanta a mão. Quem quer que a empresa cresça? Levanta a mão. Vamos entender a diferença. Uma empresa funciona quando você tem funcionários para fazê-la funcionar. Cultura empresarial. Quando você quer que ela cresça, tem que fazer isso que vocês estão fazendo hoje. Sair de dentro da empresa e vir conhecer gente nova, fazer negócios novos e aumentar o seu mindset. Então, quando a gente fala, né, em patrimônio intelectual, é de quanto tempo você está destinando para conhecer coisas novas e saber sobre a sua referência, sobre a sua concorrência. Com quem você rivaliza? Kátia, o que é rivalizar? Rivalizar é quando você conhece tão bem quem está com você no mercado, que você consegue atuar com vantagem competitiva. Você sabe exatamente qual é a estratégia. Você não está querendo mal de ninguém, você está querendo o seu bem. Rivalizar em mercado, né, em ter uma empresa é muito importante. Só assim você vai descobrir sua vantagem competitiva, tá? E por fim, né, os locais que você frequenta. Ambiência. Ambiência faz toda a diferença para você criar um mindset diferenciado. Pode passar. Eu entendi também que o que acontece? A gente tem que ter algumas prioridades. E aí, é muito rápido, eu não quero estourar o tempo. 3 coisas que você tem que fazer mesmo. Quando você acordar, o que eu vou fazer hoje, haja o que houver. O que eu vou fazer hoje, haja o que houver. A segunda coisa é, de quem ou do que eu vou ter que me livrar hoje, para que eu cumpra a primeira promessa que eu me fiz. Está aí uma epidemia no mundo, gente. Vocês sabem disso. Não é a pandemia, são os zumbis. Os zumbis, eles são assassinos de sonhos. Os zumbis, eles tiram sua energia. Quem é o zumbi que está do seu lado, que não te faz fazer o que você precisa fazer na hora que você deve fazer? Então, o que eu vou fazer hoje, haja o que houver, do que ou de quem eu vou me livrar hoje para que isso aconteça. E o terceiro, que raramente as pessoas fazem, celebrar. O teu cérebro precisa entender que você precisa celebrar suas conquistas. Um banho mais longo, um beijo mais longo na esposa, um beijo no filho, um abraço. Como que você vai contar para o teu cérebro que você conseguiu fazer o que você tinha para fazer e celebrar o seu dia? Isso é muito importante para você criar um mindset de sucesso. Porque o sucesso repentino não acontece de repente. Ele é diário. E você só consegue transformar a sua empresa quando você para com os maus hábitos e começa com hábitos diferenciados. Pode passar. Nós descobrimos também que quando a gente começou a conjugar outros verbos, eu já vou falar isso, a gente conseguiu sucesso.
É muito rápido. Eu sei até a cor da calcinha que eu estava no dia que eu fiquei rica. E, gente, se você é empreendedor, você tem que gostar de dinheiro. Dinheiro é energia boa. O QLC é muito importante. Quanto você está levando para casa? Empresa que não tem lucro. Se você optou por empreender, você optou por acordar desempregado todo dia. Se você tem uma empresa que não te dá lucro, você tem o pior emprego do mundo. Sem 13º, sem férias, sem poder curtir. Então, missão, visão e valor. Missão, para mim, é muito simples. Lucrar com margem. Nossa, Kátia, uma mulher falando isso, cadê o propósito? Tá bom, então. Lucrar com margem de propósito. Tá bom? Porque, senão, você vai ter o pior emprego do mundo. Parem de romantizar o empreender. Para de romantizar empreendedorismo. Quando você empreende, você é responsável por quem está do seu lado e trabalha com você. E quando você quebra gente com você. Eu não fui para o fundo do poço, gente. Eu fui para os escombros. Eu não conseguia respirar. Choveu, cortou minha água. Cortaram nossa água. Ficamos uma semana sem água, acabou a água da caixa. E eu pensava assim, e agora? Aí choveu. Eu pus os baldes para fora, as panelas, cozinhei com água de chuva, achando que Deus tinha me abençoado. Eram as águas de março. Deus abençoa. Quando você está fazendo a coisa certa, Ele faz a parte dele, mas é o seu 100%. É seu. Deus, não barganhe com Deus. Deus não vai te dar o que você tem que fazer. Ele vai te dar todo o resto. Toda a impossibilidade. Eu costumo dizer que a gente pode ver a vida de duas formas. Tudo é um milagre, nada é um milagre. Eu vejo a vida sendo tudo é um milagre. O que está acontecendo aqui hoje é milagroso. Mas a gente teve que fazer a nossa parte. Vocês tiveram que sair da casa de vocês. O Joval e a Irani e a Gade teve que sair de Portugal. Joval e a Irani tiveram que ter coragem de aportar dinheiro nisso. Para trazer vocês. Fizeram as partes. Por isso nós estamos aqui, podendo usufruir deste momento. Então é muito importante. Fui capa da Veja, capa do Estadão, capa de todas as matérias de jornais no Brasil e fora dele. Invadimos os shoppings do Brasil e da América Latina. Ficamos milionários e é uma delícia, muito mais gostoso ter dinheiro do que não ter, porque a gente aí pode ajudar e apoiar outras pessoas. Pode passar. Aqui são alguns amigos que eu tenho hoje. Lembra que eu falei de ambiência? Essas são as pessoas hoje que frequentam comigo. Né? A gente faz parte do Clube do Milionário do Rafa Prado. Quem aqui faz parte de algum mastery? Uma? Alguém, quem não sabe o que é mastery? Agora, sinceramente, quem não sabe, levanta a mão. O que é um mastery? Mastery são grupos de empresários que querem faturar mais de 12 milhões por ano, no mínimo. No mínimo. Então, quando você estiver nessa mesa, de somente 100, 150 empresários, tem o mesmo foco. Mais de 1 milhão, mais de 1 milhão, mais. Claro que a gente tem empresários ali que faturam, né, muito mais do que isso. Você está na ambiência certa e um torce pelo outro. Quanto custa uma mesa dessa, Kátia? Custa caro. 50, 60 mil. Para você ter 4 encontros no ano. Mas isso vai mudar o jogo da sua empresa. Isso é investimento. Olha, hoje, nesse Summit Internacional, grave esse dia, comece a juntar dinheiro e vai atrás, tem vários másteres. Se eu puder indicar o Rafa, claro que eu indico. Rafa Prado, anotem esse nome. Rafa Prado é um cara que leva empresas para topo. Porque a gente tem que estar em outra ambiência, mas a gente tem que colocar dinheiro na mesa também. Não é só vender. A gente também tem que ter um mindset de investir. Isso é muito importante. Pode passar. Aqui são alguns projetos de mulheres que eu tenho. Eu sou apresentadora de TV há mais de 10 anos, apresentadora de rádio também. Tenho um reality show em frente às feras, mas não é de nada disso que eu quero falar. Eu quero falar do Quais de Mim Você Procura.
Quando eu fui chamada ali para ser 10 mil mulheres, vou lembrar para vocês. Um dia eu recebi um telefonema de um americano do Banco Goldman Sachs. Dona KTA. Oi, pois não. A senhora foi escolhida porque muda o entorno. Eu falei, amigo, vem do brinquedo. Piscina de bolinha, isso eu ligo errado. Eu não sabia o que era mudar o entorno. Ele falou, não, você é uma empresária que muda o entorno quando empresaria. Eu tinha empregado mais de 90 mulheres com AIDS. Eu tinha empregado mais de 800 jovens de comunidade. Eu queria ter dado 800 faculdades. Eu queria ter dado. E se eles tivessem dito sim, eu teria feito mundos e fundos. Mas desses 800, só 5 me disseram sim. Uma delas me disse 2 vezes sim. Hoje ela tem 2 faculdades, paga pela nossa empresa. Mas olha como vocês veem como uma oportunidade de ambiência. 800 jovens, só 5 disseram sim. Às vezes a gente fala, eu não tive oportunidade. Talvez você não enxergou ou não aproveitou. De novo, né, a culpa e a autorresponsabilidade. É tão legal quando a gente tem coragem de fazer isso. E o Quase de Mim você procura, quando eu fui para o Banco Goldman Sachs, me pediram para ler um livro que chamava-se Vai Que Dá, história de 8 homens que chegaram lá. E eu virei para o mocinho da livraria e falei, tem mais livros como esse? Ele falou, tem. E me trouxe, pasmem, tinham 3 histórias de mulheres, o resto era 200 histórias de homens. Eu falei, não é possível isso. Há 10 anos atrás, não tinha coautoria de livros só de mulheres. E eu falei, então vai ter. Eu virei para o mocinho muito bravo. Lembra, né? Escorpião, me mata. Falei, olha, daqui 6 meses eu vou trazer um livro com história só de mulheres que chegaram lá. E assim foi. Conversei com Luiz Helena Trajano, ela falou, eu prefacio. O Quase de Mim você procura tem 10 anos. Hoje somos quase 1000 mulheres. E quando eu fiz o primeiro, teve uma menina que foi muito atuante. Só que ela não veio no lançamento. Eu fiquei intrigada. Eu fui até a casa dela, ela era moradora da periferia. Quando eu entreguei o livro na mão dela, ela abraçou o livro e ela disse o seguinte, eu falei para meus filhos que um dia eu seria escritora. Naquele momento, eu pivotei. Eu entendi que o Quase de Mim você procura não seria best-seller, mas ele seria best friend de muitas mulheres que vieram da onde eu vim. E aí o que acontece, gente, obrigada. O que acontece é que esses livros são distribuídos em comunidades, casa-abrigo, centros de saúde, penitenciárias, sim, porque a gente não discrimina. Não discrimina. Eles são distribuídos para que mulheres leiam histórias de outras mulheres. Ensinam mulheres a falar português. É importante falar o português correto quando você quer fazer bons negócios. É importante. Então, o livro Quase de Mim você procura. O Louvre não aceitava receber livros. Eu fui lá e falei, não. Por que não? Tá bom, Kátia, então traga o teu. Eu sozinha? Nós somos mais de 500 mulheres, você quer que eu venha aqui sozinha lançar um livro aqui? Não. Ou vamos todas, ou eu não venho. E eu abri a porta do Louvre para que a gente pudesse lançar livros no Louvre. E foi tão bonito que eu vi hoje, né, uma das palestrantes dizendo que lançou o livro no Louvre. Lançou porque eu arrombei essa porta aberta. Porque muita gente quer a nossa fala. Muita gente hoje quer o feminino. Quando é o feminino, todo mundo quer nos ouvir. Mas ninguém quer dar espaço real. Então, a gente tem que arrombar portas abertas. Se todos os países do mundo... Eu sou BPW, viu? Eu vi vocês de amarelinha, sou BPW há 10 anos. Muito orgulho, BPW de São Paulo. E aí, o que acontece? O mundo todo é misógino. Não é modo de dizer. Todo mundo é misógino, no mundo inteiro, todos os países. 38% cerceiam que a mulher tenha direito a conhecimento. 22% cerceiam que a mulher tenha direito a dinheiro. Sem dinheiro e sem conhecimento, onde que a gente chega? Em lugar nenhum. É importante que a gente tenha movimentos de mulheres para mulheres. Eu amei ver tudo isso aqui, que eu sei que tem um monte de movimento agora para a mulher. Isso é muito bom. Eu fui estudar na University Academy e descobri o termo bullying. Bullying é a violência da mulher contra a mulher. Quando a mulher fala mal de outra mulher, puxa o tapete de outra mulher. Sou precursora do bullying no Brasil. Hoje eu sei que tem outras mulheres falando sobre isso e eu fico muito honrada. Porque no Quase de Mim você procura. Mulher não fala mal de mulher. Não puxa o tapete de outra mulher. A gente aprendeu a ser a número 2. Aplaudir,
apoderar. É mais legal do que empoderar. Quando você apodera, a outra mulher sabe no que ela é muito boa. E aí a gente vai aprender a aplaudir outra mulher. E para os homens, meus amigos, a ONU diz que daqui 189 anos estaremos de igual para igual. Se vocês acham que isso é justo, continuem não fazendo nada. Agora, se vocês acham 189 anos, são 3 gerações, é tempo demais. Sejam feministas, nos ajudem. E as mulheres, que nós sejamos mais sorors umas com as outras. Pode passar. O que eu quero dizer para vocês é que a gente está lançando um livro, Mulheres Nordestinas. Amanhã a gente vai ter um café da manhã aqui para falar sobre esse livro, porque a gente está no 22º livro da coletânea. Já somos quase 1000 mulheres. E a gente gostaria muito que vocês, mulheres nordestinas, estivessem conosco. Dila, fique em pé só para elas saberem quem você é. A Dila é a nossa coordenadora. Quem quiser fazer parte desse projeto, que leva a gente para Paris, né, para lançar, para ser da Divine Academy, por favor, procure a Dila amanhã, o café da manhã aqui, no hotel amanhã, para a gente falar sobre esse projeto. Pode passar. Pode passar. Eu aprendi a conjugar outros verbos. Agora é hora da... Quem está no DJ? Cadê o DJ? Keller, cadê o DJ? Gente, eu quero fazer um exercício com vocês, que é muito simples. Não precisa acreditar, é física quântica. Não é religião. Física quântica não é medicina. Física quântica é física quântica. E eu aprendi, eu entrevistei o Amit Goswami, e o Amit me falou algumas coisas que me fez sentido. Quando a gente estava todo ferrado, nós conjugávamos verbos que os animais conjugam. Comer, beber, brincar, dormir e defecar. Esses eram os verbos que a gente conjugava quando a gente era empresário, fazendo tudo de forma desorganizada. Comer, beber, dormir, brincar e defecar. A gente defecou muito na nossa empresa, a gente fez muita coisa ruim, até que a gente aprendesse. E aí, eu quero então que vocês aprendam esse exercício que eu aprendi com o Amit Goswami. Para você crescer, você precisa conjugar 4 grandes verbos que geram a roda da abundância. O primeiro verbo é o verbo agradecer. Mesmo que tudo não esteja bom, agradeça um dia que já foi bom. Lembre-se da torta da vovó, do abraço do papai e da mamãe, do dia que você caiu da bicicleta, ganhou um beijinho quando casa a Sara. Agradeça do fundo do coração. O segundo verbo é o verbo declarar. Tem pessoas que só reclamam. Quem reclama, clama 2 vezes pelo que está acontecendo na sua vida. Nosso cérebro não entende a palavra não. Então, quando você diz, eu não quero mais esse emprego, eu não quero mais essa empresa, eu não quero mais ficar no vermelho, eu não quero mais que meus filhos não vão bom na escola, eu não quero, o teu cérebro entende. Está indo tudo bem. Vamos aprender a declarar. Declare todo dia como vai ser o seu dia hoje. Declare, hoje eu quero ter o melhor dia que eu possa ter. Hoje eu quero fechar os melhores negócios. Hoje eu quero que a minha esposa se sinta amada. Hoje eu quero que meu marido se sinta amado. Aprender a declarar é muito importante. E, principalmente, visualizar. Fazer o exercício da visualização. Se vejam lá. O nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. O nosso cérebro, ele sabe aquilo que a gente conta para ele. Então, façam o exercício da visualização. O terceiro verbo é o solicitar. Se você não pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Kátia, eu não vou pedir ajuda. Vai ser muito difícil você prosperar se você não tomar consciência de que tem que pedir ajuda. A soberba não está na moda. Quando você levanta a mão e pede ajuda, o ser humano é um ente social, ele não é antissocial. Ele vai querer te ajudar. Ele vai querer saber como que eu posso fazer parte da tua vida para que você seja uma pessoa abençoada. E o último verbo é o verbo doar. Se você não doar, não tem como a roda da abundância girar.
Em muitos momentos da nossa vida a gente pensa assim, Kátia, nesse momento eu não tenho como doar nada. A gente pode doar tanta coisa. A gente pode doar um sorriso. De repente, aquela amiga que você viu na internet que não está tão bem, dá uma ligadinha para ela, olha, eu vi um post seu, não foi legal. A depressão está tomando conta do mundo, porque as pessoas estão se sentindo sozinhas. Empreender não é solitário, é mentira. Empreender é solidário. É quando você pede ajuda e o outro fala, eu sei, já passei por isso, posso te ajudar. Agora, o que eu queria era pedir para que vocês fizessem um exercício comigo. Vocês topam, gente? Vocês podem ficar em pé um pouquinho, por favor? Neste momento, a gente vai aplicar um exercício que vai deixar o nosso cérebro fosforescente. Existe um movimento na física quântica que quando a gente faz, diz que inclusive cura a alma. Eu queria que vocês abrissem bem os braços, bem os braços. Agora, eu quero que você bata aqui, ó, bate as duas mãos na perna. Quando você faz esse movimento, teu cérebro entende o seguinte, ele vai tomar uma atitude, ela vai tomar uma atitude. É comigo, não é com ninguém. Bate aqui, ó. Eu sou dona da minha vida, da minha história, eu tomo minhas decisões. Faz aqui, ó. Quando você faz esse movimento aqui entre os olhos, está dizendo que você está se comunicando com algo maior que você. E que você diz, eu não posso sozinho, eu preciso de ajuda. Quando você faz esse movimento, você está falando, ok, eu me abandono e eu sei que tudo vai dar certo. Abaixa os braços e agora você tem o poder de curar alguém por 20 segundos. Pode abraçar alguém perto de você, por favor. Parabéns. Que delícia! Vamos lá, ó. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate 2 palmas. Quem está me ouvindo, bate 3 palmas. Quem está me ouvindo, senta e faz barulhinho de chuva. Pessoal, quero dizer para vocês, pode passar, por favor. Keller, pode passar. Pode passar, gente. Ó, eu quero dizer para vocês, se vocês acham que na minha vida eu tive sorte, quem acha que eu tive muita sorte? Quem acha que foi o poder da decisão que fez tudo mudar? Eu saí de um lugar extremamente hostil, onde me diziam que eu não seria capaz. Se eu tivesse acreditado que a ex-funcionária da minha mãe tivesse rido de mim e não sorrido para mim, eu não teria ido. Se eu tivesse acreditado que a Deise tivesse rido de mim e não sorrido para mim, eu não teria ido até a Câmara. Se eu tivesse acreditado que aquele ônibus todo estava rindo de mim e não sorrido para mim, eu não estaria aqui hoje. Quando alguém fala mal de você, não retruque, resulte. E eu sei que ninguém falou palavrão nesse palco. Eu sou aficionado por palavrão, eu falo muito, mas eu vou terminar sem falar. Eu quero só fazer um exercício muito rápido. Quando vocês estiverem perdendo as estribeiras, vamos lá, gente, é bem rápido, ó. Respira fundo, faz assim com a mãozinha, ó. Respira fundo, faz assim com a mão, sobe a mão, solta e fala, foda-se. Ok? Gente, muito obrigada.